E aí, galera, tudo bem? Eu sou Letícia Goleri. Eu sou o Lucas Cirilo. A gente está aqui com um novo quadro para o YouTube, que vai ser lançado quinzenalmente, que é o TDC Alerta. A ideia aqui é que a gente vai trazer o que tem de novidade, o que tem de mais fresco em relação à evidência científica, ensaio clínico randomizado, guidelines, coisas novas que saíram nas últimas quinzenas. E aí a gente já vai trazer, repercute, para você ficar de olho, já aprazar, olhar o estudo e ir acompanhando junto. Eventualmente, muitas dessas evidências vão virar material de guia, vai ser repercutido porque são muito relevantes, né? Exato. A gente já separou aqui algumas coisas bem bacanas que saíram no mês de maio. O primeiro deles que a gente vai falar é o head-to-head dos incretinimiméticos para obesidade, o trial versus tirzepatida com semaglutida, que saiu no New England. Isso. É muito bacana, que a gente tem já de cara, assim, logo no começo das evidências desses medicamentos para obesidade. Então, eram pacientes que não tinham diabetes, né? Tratamento para obesidade, e a gente já tem um head-to-head aí para comparar efeito adverso, eficácia e ajudar na decisão de qual é o tratamento que eu indico para o meu paciente, né? Perfeito, Luca. Então, esse estudo, que é o SURMOUNT-5, foi publicado, então, no começo do mês, no New England. Foi um ensaio clínico randomizado fase 3, comparando, então, essas duas medicações para perda de peso, né? Eles selecionaram 751 pacientes e dividiram eles em dois grupos. E as doses aí eram dose máxima tolerada da tirzepatida ou da semaglutida. A sema chegava a 1.4 ou 1.7 ou 2.4, a tirzepatida 10 ou 15 miligramas. Era uma dose semanal por 72 semanas, né? Certo. E aí, ao final dessas 72 semanas, os desfechos avaliados, o desfecho primário, foi a porcentagem da perda de peso entre os dois grupos, a diferença. E como desfecho secundário, a gente viu redução de circunferência abdominal. Top, né? E aí, quando a gente olha esses resultados, a impressão que dá é que você fala assim, eu já sabia isso, né? Porque os estudos que tinham dos dois medicamentos prévios já demonstravam esse magnitude de efeito encontrado. Mas tem uma comparação um com o outro, fica mais evidente que existe sim uma diferença de efeito, né? De magnitude de efeito. E é legal ter a parte também dos outros resultados, principalmente perfil de segurança e efeito adverso, Perfeito, né? A comparação indireta a gente já imaginava, né? Mas agora aqui, cara a cara, head to head. Carimba, né? O gol é legal. E aí, o que a gente tem de resultado bacana para falar? Então, Luca, a mudança percentual do grupo da tirzepatida na semana 72 foi de menos 20% do peso corporal, que é um resultado bem impressionante, né? E menos 13% no grupo da semaglutida, tá? Então, assim, os dois são ótimos, mas, de novo, né? Tem uma diferença muito significante aí entre tirzepatida e sema, né? Trazer uma ressalva rapidinho aqui, Luca, que a gente tá vendo aqui algumas mudanças, principalmente na parte da tirzepatida, um pouquinho mais discretas do que a gente viu nos estudos originais dessas medicações, e eles hipotetizam que seja porque esse estudo aqui tem uma proporção maior de homens, e nos estudos originais os homens tiveram uma redução na perda de peso mais discreta, digamos assim. Entendi. Então a gente tá vendo um valor um pouco menos assustador do que aqueles 30% no estudo da tirzepatida, mas ainda assim expressivo, né? E maior do que o da sema, né? Exatamente, tem uma diferença importante, estatisticamente significativa, clinicamente relevante, né? Em relação à circunferência abdominal também tem um resultado assustador, né? Uma redução de 18 centímetros na circunferência abdominal com os pacientes que usaram tirzepatida, comparado com a média de 13 centímetros de diferença de redução no grupo da semaglutida. Dá uma diferença estimada de 5 centímetros, 6. É muito bacana. E aí, quando você olha o perfil de efeito adverso, também são dados interessantes que encontrou, né? Nossa, demais. Que a gente... É paradoxal que, na verdade, os pacientes do grupo da semaglutida descontinuaram mais a medicação por conta de efeito adverso gastrointestinal, né? Pouco contraintuitivo se a gente pensar em potência, né? Exatamente. Do efeito e o mecanismo ser mais ou menos semelhante, né? Você imaginaria esse GIP, que... né? Aí que tá essa segunda via aí de incretina mimética que tá fazendo a diferença, né? A amostra é um pouco menor, né? A taxa de descontinuidade nos estudos originais também não era tão assim, mas de qualquer forma mostra que são, pelo menos em segurança, né? E perfil de efeito adverso, tão equivalentes quanto. Sim. E aí é mais um dado para utilizar para dividir ali a decisão com o paciente na hora da escolha do medicamento. Óbvio que outras coisas, principalmente custo, acesso, manutenção, vão entrar no... Necessidade de perda de peso, né? Quanto você precisa perder. Então... Mas é bem bacana que a gente, de cara, já tem isso, né? Quantas vezes a gente não queria um head-to-head de Rivaroxa com a Pixa, né? O que eu dou para o meu paciente? Muitas vezes, né? Que bom que foi feito isso, né? Exato. Esse é muito bom, é o primeiro que a gente trouxe. O segundo é um braço do Fine Arts HF, que saiu agora no JAMA, também no fim do mês passado, agora de maio.
E ele agora vai pegar aquele grupo de pacientes que tem a IC de fração de ejeção melhorada, né? Isso. Então, o Fine Arts, para lembrar, que é o estudo que pegou o antagonista mineralocorticoide, a finerenona, para pacientes com fração de ejeção preservada ou moderadamente reduzida, ali acima de 40, né? Perfeito, exato. E aí, dentro desse grande grupo, né, que eram 6.000 pacientes, tem uma subamostra, que é aquela galera que nem sempre foi, né, fração de ejeção preservada. Ela melhorou, ou moderadamente né? reduzida. É a fração de ejeção melhorada, né? É. Já fui uma reduzida. E aí, a ideia Você era... não, né? O paciente. Eu, fração de ejeção. Por favor, Tá bom. A ideia é que avaliar se esses pacientes tinham o mesmo benefício, se tinham mais, se tinham menos, qual era a diferença do benefício desses pacientes com fração de ejeção melhorada em relação àqueles que sempre foram preservada, moderadamente reduzida, né? Tem aquela ideia de que assim, né, beleza, eu tenho fração de ejeção reduzida, eu começo tratamento, eu melhoro a fração, e agora, o que eu faço, né? Descontinuo o tratamento, Perfeito. perco o benefício Exato. inicial de quando a minha fração de ejeção estava reduzida, Exato. Como que eu vou manejar esse paciente, né? Exato. Pelos dados do estudo inicial, a gente já imaginava que ia encontrar benefício, né? Porque se o cara com fração de ejeção que já era preservada usou e teve benefício, o que era ruim e melhorou, também a tendência é que vai continuar igual, né? Mas, de novo, temos uma evidência que confirma isso também, né? Exatamente. A gente fica triste que essa amostra é pequena, né? Em relação ao pool total de pacientes, que é de 6.000, aí a gente não chega a ter 300 pacientes que são fração de ejeção melhorada. Então, foi um bracinho bem pequeno daquela amostra total do estudo, né? Isso. Talvez pouco representado, mas Perfeito. Na análise deles também viu o benefício, né? Exato. E aí, o que é legal da gente ver nos nossos resultados dessa subanálise é que os pacientes têm um risco residual elevado. Então, os pacientes com a fração de ejeção melhorada não estão livres, eles continuam em alto risco de complicação de evento cardiovascular. Isso é legal. E aí, a gente tem uma diferença da taxa de eventos ajustada entre os dois grupos, mas ela não é estatisticamente significativa. Quer dizer, os dois grupos eles vão respondendo muito bem, muito parecido ao tratamento. Poderia ser que o grupo da fração de ejeção melhorada respondesse até melhor, existe essa tendência, mas é uma análise exploratória, a gente não consegue falar nada sobre isso, é algo para levantar hipótese para um estudo futuro. O famoso, tem que ver isso aí, More né? studies are needed. Adoro quando você lê isso e fala, legal, bacana. Mas já é uma tendência que a gente imaginava. Uma coisa que eu gosto de pensar é, assim, se independente da causa da fração de ejeção reduzida, né? Se o paciente teve uma injúria miocárdica, ou foi isquêmica, ou estrutural, ou às vezes foi uma miocardite, alguma coisa, ele perde fração de ejeção, é um miocárdio que a tendência é ser vulnerável, né? Então, por mais que ele recupere, né, a maioria da literatura e do especialista, ele meio que fala assim, ó, se der para continuar o tratamento, a gente vai continuar. E aí agora com esses dados vai reforçando que na verdade não é só se der, né? Tem benefício continuar, reforça pra gente a ideia de que vai tratar a longo prazo esses pacientes, né? Com benefício. Muito bacana. Acho que é legal valorizar esse dado, né, Luca? Porque a gente é tipo, take it for granted, né? Acha que, não, é isso aí mesmo. Mas, na verdade, para os outros grupos, pro Fantastic Four lá, a gente não tem esse dado de que eu realmente tenho que continuar tratando o meu paciente. Então, é legal a iniciativa dos autores de trazer essa subanálise desse grupo de paciente para te justificar com algum nível de evidência que eu preciso continuar o tratamento, o paciente continua tendo benefício, né? E aí o que eles vão fazer? Um de cada, e aí depois, daqui a muito tempo, eles vão fazer um com todo mundo, né? A gente quer saber, né, se mantém todos, mantém qual, então eles vão fazer um por vez, né? Quanto mais estudo tem, mais a gente quer. Vamos para cima, né? Então, bem bacana esse aqui. E aí, o último que a gente trouxe é, assim, talvez, né? Nossa, que grande evidência, né? Não é tão prevalente quanto essas duas comorbidades, mas é o que a gente mais gostou, que é o PREDMET, né? Então, que é tratamento para sarcoidose pulmonar. Faço corticoide ou metotrexato para tratamento, né? Aí. Esse é bem bacana, porque a gente sabe, né? Sarcoidose é quase que medular, né? Assim, poxa, tá com sarcoidose, vamos fazer corticoide e vai responder, vai melhorar. Inclusive, quando não melhora, a gente fica, putz, será que é sarcoidose, né? Porque não melhorou. Então, só que tem problema, né? É aquele paciente que, às vezes, você desmama, 6, 8 semanas, aí falha no desmame e volta, ou desmamou, ficou bem um tempo aí e volta. Então, ele vai fazendo cursos longos de corticoide. Aí a galera pensou assim, poxa vida, e se tivesse um remédio que vai poupar o corticoide do paciente? Eles vieram com esse estudo inovadoríssimo, que é associar o metotrexato, né, para o tratamento. Todos os 200 quilos de ironia do Luca à parte. Quem imaginaria, não né? Não existia essa evidência antes. Então, esse estudo foi publicado agora no final do mês. Os reumatos olhando esse vídeo agora, uau!
É. Exato, aquela classificação de isso é novidade. Isso é novidade? Fica aí. Mas para a sarcoidose, sim, não tinha não um tinha. estudo que comparasse, né, que trouxesse essa possibilidade do metrexato ser a primeira linha de tratamento. O clássico é primeira linha de tratamento corticoide, segunda linha metrexato. Mas será que a gente pode tentar o metrexato Como primeira linha, primeira de linha? cara? Isso aí essa foi a ideia. É um estudo pequeno, é um estudo multicêntrico, mas foi feito só na Holanda, em 17 hospitais, com relativamente poucos pacientes, mas no mundo que é isso, que tem muito pouca evidência em relação aos tratamentos propostos, né? Exato. E aí o desfecho primário é um desfecho substitutivo, mas tudo bem. Foi a mudança na média da porcentagem de capacidade vital forçada prevista do início do tratamento até a semana 24. Então, é melhora de função pulmonar ali ao fim do tratamento, né? Isso. E aí o legal é que vê que é um estudo que, na verdade, mostrou que é não inferior, né? O metrexato, ele também implementa a função pulmonar ao final da 24ª semana. Uma coisa legal do estudo que é bem bacana e que os autores até discorrem é a curva de velocidade de melhora no grupo glucocorticoide é maior, né? Então ele recupera mais rápido, responde antes que o metrexato, mas no fim da 24ª semana a impressão é que a magnitude do efeito é a mesma. E aí isso é até interessante no sentido de vou optar por qual tratamento, né? Então talvez eu preciso de o paciente está com muita perda de função, muito sintoma, talvez o glucocorticoide recupere mais rápido. Ah, não é essa a questão que a gente vai levar? Então vamos pensar em comorbidade, né? O paciente tem DM, osteoporose, quer evitar corticoide. Perfeito. Aí vai. E outro dado interessante é o perfil de efeito adverso, que é bem distinto entre os grupos, né? Muito distinto. Assim, a taxa de pacientes que experimentaram efeitos adversos é engraçada quase, né? Nos dois grupos. 96% dos pacientes no grupo prednisona e 94% do grupo metrexato experimentaram algum efeito adverso, né? Então, daí a importância de ter opções, né? Porque os dois tratamentos têm pró e cons, né? Mas a gente sabe, né? Aí, assim, né? Corticoide realmente tem muito efeito. Metrexato também nem se fala, né? Exato. E mais ou menos dentro daquilo que a gente já imaginava que eles dão, né? Aí muda mais o perfil, né? Então, o metrexato mais gastrointestinal, o glucocorticoide aí descontrole glicêmico, enfim, né? Mas é uma evidência bacana, uma novidade muito boa, né? E quem sabe aí a gente comece a ver novas opções aí para tratamento de sarcoidose também. Isso. É um estudo pequeno, muitos poréns aí para falar, mas é uma novidade legal. Uma novidade legal, e eles trazem justamente essa possibilidade de que, frente a um paciente com um diagnóstico novo de sarcoidose, essa ressalva é importante, a gente traga a discussão para o paciente. Olha, o tempo de resposta vai ser um pouco mais rápido com esse, um pouco mais demorado com esse, o perfil de efeito adverso vai ser esse com esse medicamento, vai ser esse outro com esse outro medicamento. Então, eles trazem essa possibilidade de trazer o paciente junto na decisão de qual vai ser a primeira linha de tratamento para ele. Isso é bem legal. Bem bacana. Óbvio que ainda tem muito campo ainda para a gente estudar, para definir mesmo que isso é uma opção sólida e consolidada, mas é isso, né? Num campo de poucas evidências já começa a ter mais coisa para a gente discutir. Esses foram os 3 estudos que a gente separou aqui de novidades aí da primeira e segunda quinzena de maio. Deixa um comentário aqui se teve alguns outros estudos bacanas que a gente não falou. A ideia é que a gente vai fazendo quase que recorrente esses vídeos para ir repercutindo, né? É isso aí, fofocas científicas, carta ao editor, babados aí que vocês estão vendo que aconteceram no mundo da ciência. Por favor, comentem aqui pra gente saber também. E aí a gente vai repercutindo, beleza? Até a próxima, pessoal. Até!